Fala minha gente linda, aqui é o Nero, e pro vídeo de hoje, escolhi um dos personagens mais antigos da DC, que mesmo não sendo seu herói mais famoso, ainda é um dos mais reconhecíveis da editora. Então vamos falar dos feitos do Arqueiro Verde, mas antes de qualquer coisa, se inscreve e deixa o like, e agora bora pro que interessa. Oliver Queen nasceu em uma família de bilionários industriais, e desde criança já manifestava um interesse pelo manuseio do arco e flecha, inspirado pelas histórias da figura Robin Hood. Porém, ainda jovem, Queen ficou órfão quando a família viajou para um safari, e um acidente de segurança fez com que leões atacassem seus pais. Oliver sobreviveu e foi criado pelo seu tio, mas se tornou um adulto mimado, irresponsável, e totalmente inconsequente. Durante uma viagem de iate, Queen exagerou na bebida e acabou caindo para fora do barco, sendo levado pelas ondas até uma ilha distante da civilização e tendo que sobreviver por conta própria. Sem dinheiro, sem ajuda e dependendo totalmente das habilidades de sobrevivência que construiu, ele não só aprendeu a atirar com arco e flecha para caçar, mas esse período recluso moldou o caráter do personagem. Essa experiência realmente mudou o Oliver e lhe ensinou o valor da vida que tinha, lhe tirando a ilusão que dinheiro era tudo. Depois de descobrir que a ilha era usada como ponto de encontro de traficantes, ele frustrou a operação dos criminosos e os entregou para as autoridades, sendo finalmente resgatado depois de muitos meses isolado. Voltando para a civilização e vendo como a corrupção havia se enraizado na sua cidade, junto com sua nova perspectiva de vida, ele decidiu usar o que aprendeu para impedir que os criminosos no poder continuassem no topo. Então, usando os recursos da sua empresa, Oliver fez um traje para si mesmo, um arco e flecha mais moderno e assumiu o codinome de Arqueiro Verde, se tornando um vigilante protetor de Star City. Às vezes até teve um lugar entre as formações da Liga da Justiça. Agora que sabemos quem é, vamos ao que pode fazer. Só vamos lembrar, o Arqueiro Verde não tem poderes, ele é um ser humano no auge da condição física por muito treinamento intenso e constante, isso vale tanto para os seus atributos quanto para sua mira. E por último, reunir seus feitos de uma forma mais geral sem dar destaque para uma fase mais específica, então veremos períodos antigos e modernos. Indo pelo básico, vamos ver sua força. O Oliver é um cara bem forte fisicamente, mostrando que quando luta consegue derrubar caras maiores que ele, e usando uma corrente, o herói levantou um homem adulto sem muito esforço visível. O Queen já arrombou portas de metal, e mesmo estando machucado, já golpeou seus adversários ao nível deles racharem paredes e até o chão, então ele pode preferir não finalizar seus oponentes, mas hospitalizar já é outro assunto. Seu arco tem uma força de tração que varia entre 46 a 68 kg, significa que cada vez que ele puxa a corda, é como se ele tivesse que puxar esse tanto de peso, e o vigilante faz isso normalmente. Uma vez o Oliver até derrubou um cara usando a corda do seu arco como um estilingue, deve ter doído só um pouquinho. E como feitos maiores, numa perseguição, o arqueiro neutralizou um sujeito arremessando uma moto no coitado que vai dever uma fortuna em contas hospitalares, e já tirou sangue do Gavião Negro com um chute, sendo que esse personagem tem resiliência aprimorada. Na durabilidade, ele continua num bom nível. Ao longo da sua carreira, o Oliver aguentou muito dano que apagaria pessoas sem condicionamento, principalmente quando seus inimigos eram aprimorados. Nessas situações ele é amassado contra concreto ao ponto de rachar, e atravessa paredes de tijolos ao receber ataques, mas mesmo que isso machuque, o herói permanece consciente e pronto para a luta. Isso tudo é em parte por sua resiliência, e em parte pelo seu traje, porque pelo menos a parte do torso do seu uniforme é feita de Kevlar, tanto que ele já sobreviveu a balas de pequeno calibre aparentemente sem danos incapacitantes. Agora como um feito maior, quando lutava contra um vilão num satélite que orbitava a Terra, para garantir que o cara não se tornasse mais um problema, ele danificou uma bateria que causou uma explosão do satélite. A destruição foi grande ao ponto de vários heróis na Terra notarem o estrago. Quando o Lanterna Verde chegou para ver se o arqueiro estava vivo, o Oliver mostra que estava aparentemente escondido em algum compartimento e visivelmente ferrado. Seu corpo estava coberto por queimaduras, mas ele ficou consciente conversando com o Lanterna. Na resiliência mental, o arqueiro aguentou os efeitos dos poderes do Conde Vertigo, que basicamente induz fortes sensações de vertigem nas pessoas, e quando foi possuído por um anel da tropa dos Lanternas Negros, que são uma tropa de lanternas mortos-vivos, o Oliver foi induzido a finalizar a Canário Negro, seu amor mais recorrente e intenso. Só que com a consciência que ainda tinha, ele resistiu muito contra o controle mental do anel, dizendo que foi a coisa mais difícil que já fez e que parecia que seu braço tinha quebrado. No fim, mesmo que ele não tenha conseguido descumprir o comando, ele driblou, porque errou propositalmente a flecha que era para ter acertado na Canário. Já na resistência de se cansar, só preciso citar um feito e que até agora é o mais inusitado do canal. A parceira romântica do Arqueiro Verde, Canário Negro, ou Dinah Lance, é basicamente o amor da vida do Oliver. Eles até casaram em histórias mais antigas. E quando eles estão juntos, digamos que eles costumam se amar muito, ao nível de que depois de uma discussão, pelo herói ter tomado uma decisão imprudente e se arriscado numa missão, o casal decide se reconciliar no quarto, e dois amigos deles precisam ficar em alerta porque podem ter novidades do alvo deles.
Só que a narração dá a entender que o Oliver e a Diana passaram 40 horas dentro do quarto, aparentemente nem saíram para comer, e quando eles são interrompidos, o arqueiro só diz que é melhor que o prédio esteja em chamas para eles terem que parar. Na velocidade, o cara é bem rápido. Na corrida, o arqueiro conseguiu impedir a flecha disparada por um inimigo de atingir um policial, porque se colocou na frente do oficial no último segundo, e salvou um cara de ser atropelado por um veículo em alta velocidade, faltando pouquíssimo para os dois virarem panqueca. Já no tempo de reação, quando foi cercado por 3 seguranças armados com o que parecem ser armas de choque, o herói desarmou um deles enquanto fez um dos caras acertar seu colega, e enquanto lutava contra um adversário, um arqueiro inimigo aproveitou sua distração e atirou uma flecha pelas costas do Quinn. Só que faltando quase nada para ser acertado, o Oliver se virou no último segundo e cortou a flecha no meio com uma espada. Além disso, é comum para ele se desviar de vários disparos de armas de fogo. Mesmo estando perto dos tiros, o cara coleciona situações onde evita os projéteis na base da acrobacia. Nos equipamentos, ele usa várias coisas. O arsenal do arqueiro se baseia nas suas flechas muito variadas e feitas para situações específicas. Só seus projéteis normais já são o suficiente para perfurar a pele do lobo, personagem esse que cai pra porrada contra o Superman, e as flechas explosivas do Quinn já fizeram um caminhão sair voando do chão, até abrindo um buraco numa rocha bem espessa. E as possibilidades continuam com flechas elétricas que podem interferir nos circuitos de robôs, projéteis que emitem chamas, flechas com ondas sonoras para atordoar inimigos humanos, cápsulas que congelam adversários, e ganchos pro Oliver se balançar por aí. E em flechas que realmente são bem aleatórias, o arqueiro já mostrou o que parece ser uma flecha estilo serra elétrica. Vai ver, ele é fã de filmes clássicos de terror. Ele também é um cara com algum nível de preparo. Já foi mostrado que uma das flechas do Quinn pode interromper qualquer transmissão de Wi-Fi, rádio e satélite em um raio de 3 km por aproximadamente 15 minutos, e o arqueiro já neutralizou o exterminador com algum gás de tranquilizante, que com certeza não é normal, já que não é qualquer sedativo capaz de derrubar o Slade. Os óculos do Oliver ainda possuem a capacidade de mudar para visão térmica e visão noturna, então ambientes escuros ou inimigos escondidos não são exatamente um problema. Sua aljava também tem alguns recursos, um deles é um acionador discreto, pro herói liberar granadas de efeito moral para atordoar adversários desavisados, e numa vez que o Flash tentou segurar o arqueiro por onde ele guardava as flechas, o velocista levou uma descarga elétrica de ficar se contorcendo no chão. Entrando no seu maior diferencial, vamos analisar sua pontaria. O herói tem uma mira e agilidade usando o arco que é invejável, ele mesmo afirma que consegue disparar 29 flechas em 1 minuto. Não é algo incomum ou difícil o Oliver atirar mais de uma flecha para acertar o mesmo adversário em lugares diferentes, até ricochetes ele faz para lidar com alvos mais difíceis. Além disso, ele tem uma precisão extremamente milimétrica e um timing muito apurado. Quando policiais tentaram usar um lança-granada, o Quinn acertou a granada de gás ainda no ar, e enquanto estava submerso, ele acertou no tubo de respiração de 2 mergulhadores. Usando nada menos que uma caneta, ele destruiu uma câmera de segurança, e mais de uma vez o arqueiro inutilizou armas de fogo, porque acertou flechas justamente na boca do cano da arma. Uma vez o Oliver fez isso até com um cara que estava com ele na mira na distância de um disparo a queima-roupa, sendo mais rápido que o dedo no gatilho do infeliz. Uma vez, depois de ver o brilho da mira de um sniper, o herói conseguiu acertar o atirador, sendo que o miserável estava pelo menos uns bons quilômetros de distância, e em outra situação, ele dá um disparo certeiro numa gota d'água que pingava de uma torneira. Agora, como feitos maiores, quando estava no espaço, e usava um traje arco e flecha criados pelo Lanterna Verde para sobreviver no vácuo, o arqueiro acertou um projétil meio gancho para se prender numa nave que passava próximo deles. O próprio Lanterna Verde reconhece como isso foi difícil de ser feito. E por último, quando um vilão na Lua tinha uma arma que podia destruir a Terra, e estava focando a mira, o Lanterna Verde criou um arco gigante e uma flecha com foguetes para acertar o inimigo. Só que mesmo com o anel ajustando a mira e ângulo, o Hal Jordan não conseguia se concentrar para manter a trajetória limpa, porque antes disso, ele e o Arqueiro Verde tiveram suas mentes controladas, e ainda estavam desorientados pela experiência. Como não tá focado o suficiente para atirar a flecha, o Hal pede ajuda do Oliver, que endireita a postura do Lanterna e orienta como ele deve mirar. Quando a flecha é finalmente lançada, o vilão na Lua é acertado em cheio. Tudo bem, essa situação toda foi um trabalho conjunto dos heróis, e sem o Lanterna Verde seria impossível acertar o alvo, mas mesmo que o Oliver tenha só corrigido a postura e manuseio do arco, esse tiro não teria sido certeiro se não fosse por ele. Nas fraquezas, é tudo muito simples. O único ponto fraco real do Arqueiro Verde é sua limitação de ser um humano sem poderes, porque mesmo sendo extremamente habilidoso, ele ainda pode ser facilmente ferido por meios convencionais, e dependendo da gravidade dos danos, vai precisar sim de atendimento médico para se recuperar. Então, para lidar com seres aprimorados, é preciso mais estratégia do que ataque bruto.
Enfim pessoal, é isso. Vimos como nosso arqueiro da DC é bem competente e mais completo do que achamos, e mesmo que não seja o personagem mais popular ou rentável da editora, Oliver Queen sustenta histórias divertidas, tem um desenvolvimento interessante e arcos bem feitos. Por hoje ficamos por aqui. Antes de ir, se inscreve e deixa o like, e até a próxima. Valeu e falou!